Ser um animal carnívoro parece incrível, não é? Na verdade, não é tão incrível assim. Imagine correr, correr e correr só para você fracassar na caça? Pois é, infelizmente, essa é a realidade oculta de ser um animal carnívoro. Prepare-se, porque você nunca mais vai olhar para animais carnívoros da mesma forma. E tem um bônus no final. Os leões africanos, Panthera leo, são frequentemente vistos como símbolos de força, majestade e domínio sobre a savana. No entanto, por trás da aparência imponente e dos rugidos estrondosos, há uma realidade muito mais dura e cheia de desafios. Os leões falham em cerca de 70 a 80% das tentativas de caça. Caçar consome enormes quantidades de energia. Um grupo de leões, Pride, mobiliza diversos indivíduos. Alguns perseguem a presa, outros bloqueiam rotas de fuga e alguns aguardam em pontos estratégicos. Mesmo assim, estimativas mostram que de cada 10 corridas por uma presa, apenas 2 a 3 resultam em sucesso. Cada perseguição envolve aceleração rápida, atingindo de 50 a 60 km por hora em curtos períodos, o que demanda um gasto calórico altíssimo. Se a caçada falha, o grupo perde todo esse investimento de energia, sem recompensa alimentar, o que pode significar dias de inanição para filhotes e indivíduos mais fracos. Em um Pride típico, há de 4 a 15 leões, compostos por várias fêmeas aparentadas, filhotes e alguns machos adultos. As fêmeas são as principais caçadoras, enquanto os machos defendem o território. Quando a caça falha repetidamente, filhotes podem sofrer fome, pois passam dias sem alimento e conflitos internos aumentam, principalmente entre fêmeas, para competir por alimento. Para ter uma ideia do quão desafiador é para leões, compare. Guepardos possuem taxa de sucesso em torno de 40 a 50%, mas caçam sozinhos e são especialistas em velocidade. Hienas, cerca de 30 a 40% de sucesso, mas são oportunistas que roubam caças de outros predadores. Lobos variam entre 15 a 50%, mas caçam em matilhas menores e têm menor exigência calórica por indivíduo. Apesar de as técnicas de caça cooperativa dos leões serem avançadas, o tamanho do grupo e o custo energético elevado tornam seu índice de sucesso surpreendentemente baixo. Os guepardos, a Cynomyx jubatus, são mundialmente conhecidos por serem os animais terrestres mais rápidos do planeta, atingindo velocidades de até 110 km por hora em poucos segundos. Essa habilidade impressionante dá a eles uma taxa de sucesso de caça entre 40% a 50%, superior à de grandes predadores como os leões. No entanto, o que muita gente não sabe é que parte dessas caças bem-sucedidas acaba sendo frustrada por um velho inimigo: o roubo de presas. Hienas e leões são os principais ladrões, e os guepardos, apesar da velocidade, raramente conseguem manter o que caçam. O drama da savana não termina quando a presa cai. Muitas vezes é aí que a verdadeira luta começa. Guepardos são especialistas em emboscadas curtas e explosivas. Eles escolhem presas pequenas e medianas, como gazelas de Thompson, que também são rápidas. A estratégia envolve uma aproximação cuidadosa, seguida de uma corrida de alta velocidade por até 20 segundos. Mais que isso, o corpo do guepardo entra em superaquecimento. Essa corrida requer tanto esforço que o animal precisa descansar de 15 a 20 minutos após capturar a presa. Exatamente o momento ideal para outro predador aparecer e roubar o prêmio. O termo científico para isso é cleptoparasitismo, quando um animal rouba o alimento que outro caçou. Os principais ladrões incluem hienas, leões e abutres, embora que abutre não é tão ameaçador, mas ainda assim é um ladrão. Antes de continuarmos, você sabia que um simples cafezinho via Pix pode turbinar nossas pesquisas e trazer mais curiosidades incríveis para você? Escaneie o QR Code abaixo e doe qualquer valor em segundos. Sua ajuda faz a diferença. Agora, voltando ao assunto. Por isso, mesmo com uma taxa de caça superior à de leões, o guepardo às vezes termina o dia sem comida. Infelizmente, leões matam filhotes de guepardo. O risco de deixar os filhotes sozinhos para caçar e ainda perder a comida após tanto esforço é muito triste. Enquanto todos os carnívoros enfrentam dificuldades, o guepardo parece carregar uma desvantagem estrutural. É rápido demais para ser alcançado, mas frágil demais para manter a posse da vitória. Quando pensamos em animais carnívoros, é fácil imaginar apenas a força, a habilidade e o instinto predatório. Porém, escondido sob a pele, existe um drama bioquímico constante: níveis elevados de cortisol. O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse, e em carnívoros ele é elevado.
O que é o cortisol? O cortisol é um hormônio esteroide produzido pelas glândulas suprarrenais. Em animais e também em humanos, ele tem várias funções cruciais. Ele regula o metabolismo, controla a resposta ao estresse, modula a pressão arterial e gerencia o sistema imunológico. Quando um animal enfrenta situações estressantes, como caçar uma presa, fugir de um confronto ou sobreviver a longos períodos sem comida, o nível de cortisol sobe. Esse aumento fornece energia extra, foco e resistência, mas a um custo fisiológico. A vida de um carnívoro é um ciclo constante de incerteza e perigo. A maioria das tentativas de caça falha, e cada tentativa consome energia valiosa. Outros predadores podem roubar suas presas. É comum que predadores passem dias sem conseguir se alimentar. Tanto caçadas quanto confrontos com outros animais deixam marcas físicas. Essas situações criam uma pressão psicológica contínua, elevando os níveis de cortisol. Animais estressados tendem a ser mais agressivos e reativos. Carnívoros podem atacar presas de maneira mais impulsiva quando os níveis de estresse são elevados, e o cortisol regula a resposta de luta ou fuga, essencial para a sobrevivência na savana, florestas ou oceanos. Carnívoros dependem de uma ferramenta fundamental para sua sobrevivência, o próprio corpo. E quando uma pata quebra, bem, a natureza não oferece cadeira de rodas, nem hospital veterinário com plantão. Aqui, uma fratura pode ser uma sentença de morte lenta, e nem precisa de muito drama. Basta o tempo e a fome fazendo seu trabalho. Carnívoros precisam caçar para viver. Isso envolve correr grandes distâncias, saltar sobre presas ágeis, e lutar e imobilizar vítimas que, convenhamos, não querem virar jantar. Com uma pata quebrada, tudo isso se torna impossível. Sem velocidade, sem força, sem estabilidade. Imagine tentar pegar um ônibus correndo só com uma perna. Agora imagine que o ônibus também quer te atropelar. Spoiler, você não vai jantar hoje. Quando um predador se machuca seriamente, ele não consegue caçar e logo entra em déficit calórico. A energia do corpo começa a ser consumida para tentar manter o básico. As infecções surgem facilmente, já que no mato, a asepsia não é exatamente prioridade e a fraqueza aumenta a cada dia, tornando qualquer possibilidade de caça ou defesa ainda menor. É como abrir a geladeira, ver que ela está vazia, tentar correr para o mercado e lembrar que você está com a perna quebrada. Parabéns, campeão! Hoje o cardápio é esperança grelhada. Ser carnívoro pode parecer incrível. Músculos afiados, presas afiadas, caçadas emocionantes. Mas a verdade é que, apesar de toda essa imponência, os carnívoros estão em uma posição ecológica perigosa. Eles vivem no topo da cadeia alimentar. E quanto mais alto você sobe, maior o tombo. Carnívoros são os últimos da fila na cadeia alimentar. Eles dependem da abundância de herbívoros, que por sua vez dependem de plantas saudáveis, que dependem de solo fértil, água, clima estável. Ou seja, se qualquer elo abaixo quebrar, o carnívoro sofre. Não há plano B nem código de desconto na natureza. É como montar um sanduíche gigante e descobrir que o pão de baixo desmanchou, mas não sei porquê. Na natureza, a pirâmide alimentar é bem clara. Muitos produtores, plantas, um pouco menos de herbívoros e pouquíssimos carnívoros no topo. Isso significa que carnívoros sempre foram minoria, até nos tempos sem humanos. Imagine que uma seca atinge a Amazônia. As plantas secam, os herbívoros passam fome, os carnívoros dançam. Um desequilíbrio pequeno se transforma numa catástrofe no topo. E o pior, quanto mais especializado o predador, mais frágil ele é. Como se não bastassem os riscos naturais, temos nós causando a destruição de habitats, a caça ilegal, a poluição e o colapso de ecossistemas inteiros. Tudo isso transforma o planeta num campo minado para os predadores do topo. Na natureza, ser filhote é difícil, mas ser filhote de predador é um jogo de vida ou morte com tutorial ao vivo e sem botão de replay. Enquanto um cervo aprende a correr para sobreviver, um leãozinho ou lobo precisa aprender a caçar, ou morrer tentando. Mamíferos predadores, como leões, guepardos e lobos, precisam aprender a caçar observando os adultos. É a famosa educação por imitação, sem prova final, mas com consequências fatais. Estudos mostram que predadores que não têm tempo suficiente para aprender a caçar têm taxa de mortalidade altíssima. Eles crescem sem a habilidade vital, a arte de pegar o jantar com os próprios dentes. E como eles não plantam cenoura nem pedem delivery, a sentença é cruel, morrer de fome com cara de feroz. A natureza é uma mestra severa. Não basta nascer predador, é preciso treinar para ser um. Na savana africana, o rei dos animais não envelhece em um trono dourado, rodeado de súditos gratos. Ele envelhece com cicatrizes, ossos doendo e um aviso não tão sutil do próprio bando. Tá na hora de ir. É isso mesmo. Leões machos idosos são expulsos do grupo quando já não conseguem mais defender o território, ou quando são superados por machos mais jovens e fortes. Os machos adultos entram para um bando geralmente tomando o poder pela força, expulsando o macho anterior. A partir daí, eles se tornam os protetores e reprodutores, enquanto durarem. Mas com o tempo, os dentes ficam gastos, os músculos enfraquecem e as lutas já não terminam em vitória. O trono começa a tremer, e logo ele é derrubado por outro mais jovem e forte.
O macho mais velho é enxotado, expulso pelos rivais ou até pelos próprios filhos. Fica sozinho, afastado do grupo que antes protegia, agora um andarilho da savana. A partir daí, ele precisa viver dos restos das caças alheias, ou caçar com dentes gastos e patas fracas. Longe do bando, o ex-rei vira presa fácil. Sem apoio, sem proteção e com pouca energia, ele está em desvantagem total. O sistema pode parecer cruel, mas é como os leões mantêm a força do grupo. A expulsão dos fracos protege o bando contra ataques e garante que apenas os mais aptos reproduzam. Quando olhamos um tigre, tudo grita força e poder. Mas por trás da pose majestosa, existe uma realidade que nenhum documentário com trilha épica gosta de contar. Tigres têm uma taxa de sucesso na caça de apenas 10%. Isso significa que a cada 10 tentativas de caça, uma dá certo. Sim, a cada 10 tentativas. Caçar para um tigre não é levantar, bocejar e dizer, hoje vai dar certo. É entrar no mato, se esgueirar por horas, calcular cada passo, e ainda assim, ver o veado sair correndo. A cada fracasso, o estômago ronca mais, o corpo perde energia. E a frustração cresce. Se tigres pudessem falar, provavelmente soltariam um "não aguento mais esse emprego". E você reclama do seu trabalho no escritório? Ele tenta de novo, e de novo, até que uma em cada 10 vezes finalmente dá certo. Basicamente, a vida amorosa de muita gente em 2020. Um tigre precisa comer cerca de 9 a 12 quilos de carne por dia, mas pode jejuar por dias após sucessivos fracassos. Errar muitas vezes não significa só fome, significa risco de vida. Então, da próxima vez que vir um tigre, numa pose imponente, lembre-se, a verdade por trás da pose é muito mais cruel. Ser carnívoro na natureza é sobreviver por um triz. Se você almoçou tranquilo hoje, valorize. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.